Olá pessoal, este vídeo sobre escopo faz parte do nosso curso de programação com JavaScript. Neste vídeo, você vai aprender sobre o que é escopo, a diferença entre escopo e existência, escopo léxico, escopo global, funções de expressão invocadas imediatamente e muito mais. No site www.escoladeprogramação.com você encontra o curso completo. E antes de começar, eu gostaria de te pedir para curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui no vídeo para gerar engajamento. Sem mais delongas, vamos começar a lição. Vamos falar agora sobre escopo. Escopo determina quando e onde variáveis, constantes e argumentos são considerados definidos. Nós já tivemos alguma exposição ao escopo. Sabemos que os argumentos de uma função existem apenas no corpo da função. Vamos considerar o seguinte exemplo. Aqui nós temos uma função f que recebe um argumento chamado x e retorna x mais 3. Quando a gente executa a função aqui, passando 5 como argumento, ela retorna 8. Entretanto, quando a gente tenta acessar a variável x aqui fora do bloco da função, é gerado um erro de referência, dizendo que x não está definido. Vamos testar esse exemplo na prática. Vou vir aqui no meu editor de código, vou rapidamente criar a função f, que recebe x e que retorna x mais 3. E aí eu vou fazer aqui, vou chamar a função f passando 5 como argumento. E aí vou imprimir no console. Quando eu executar esse programa, o 8 é exibido. Entretanto, se eu tentar acessar x aqui fora da função, por exemplo, passando ele para a função console.log, acontece o que a gente esperava. Erro de referência, x não está definido. Bem, nós sabemos que x viveu muito brevemente, caso contrário, como que ele teria calculado com sucesso x mais 3, né? Mas nós podemos ver que fora do corpo da função é como se x não existisse. Assim, nós dizemos que o escopo de x é a função f. Quando nós dizemos que o escopo de uma variável é uma dada função, devemos lembrar que os argumentos formais no corpo da função não existem até que a função seja chamada, tornando-se assim argumentos reais. Uma função pode ser chamada várias vezes. Cada vez que a função é chamada, seus argumentos entram em existência e em seguida saem do corpo e param de existir quando a função retorna. Também tomamos como certo que variáveis e constantes não existem antes de criá-las, ou seja, elas não estão no escopo até que as declaremos com os comandos let ou const. O comando var é um caso especial que nós vamos abordar mais tarde nesse capítulo, nos capítulos seguintes. Em algumas linguagens, há uma distinção explícita entre declaração e definição. Normalmente, declarar uma variável significa que você está anunciando a sua existência, dando um identificador para a variável. Definição, por outro lado, geralmente significa declarar e dar um valor à variável. Em JavaScript, os dois termos são intercambiáveis, pois todas as variáveis recebem um valor quando são declaradas. Se não explicitamente pelo programador, elas recebem implicitamente o valor undefined. Vamos falar agora sobre escopo versus existência e entender a diferença entre os dois. É intuitivamente óbvio que, se uma variável não existe, ela não está no escopo. Ou seja, variáveis que ainda não foram declaradas ou variáveis que deixaram de existir porque uma função terminou, claramente não estão no escopo. E quanto ao inverso, se uma variável não está no escopo, isso significa que ela não existe? Não necessariamente. E é aqui que nós devemos fazer uma distinção entre escopo e existência. Escopo, ou visibilidade, refere-se aos identificadores que estão atualmente visíveis
e acessíveis pela parte do programa que está sendo executada, o que é chamado de contexto de execução. Existência, por outro lado, refere-se aos identificadores que armazenam algo para o qual a memória foi alocada, para o qual a memória do computador foi reservada. Em breve, nós veremos exemplos de variáveis que existem, mas não estão no escopo. Quando algo deixa de existir, JavaScript não necessariamente recupera a memória imediatamente. Ele simplesmente observa que o item não precisa mais ser mantido e a memória do computador é periodicamente recuperada em um processo chamado coleta de lixo, que em inglês nós chamamos de garbage collection. A coleta de lixo em JavaScript é automática e, fora de certas aplicações altamente exigentes em termos de desempenho do computador, não é algo que você precisa se preocupar. Vamos falar agora sobre escopo léxico. Quando você olha para o código-fonte de um programa, você está olhando para a sua estrutura léxica. Quando o programa realmente é executado, a execução pode pular de um lugar para outro. Considere este programa com duas funções. Nós temos uma função chamada primeira função e outra função chamada segunda função. E em seguida, nós temos a segunda função sendo chamada, depois primeira função e, por fim, segunda função é chamada novamente. Lexicamente, este programa é simplesmente uma série de instruções que geralmente nós lemos de cima para baixo. No entanto, quando nós executamos este programa, a execução salta de um lugar para o outro, primeiro para o corpo da função segunda função, depois para o corpo da função primeira função, mesmo que ela seja definida antes de segunda função, e depois volta para o corpo da função segunda função, por conta da ordem em que as funções elas são chamadas. O escopo em JavaScript é léxico, o que significa que nós podemos determinar quais variáveis estão no escopo simplesmente olhando para o código-fonte. Isso não quer dizer que o escopo seja sempre óbvio a partir do código-fonte. Nós veremos alguns exemplos neste capítulo que exigirão um exame minucioso para determinar o escopo. Então, JavaScript usa escopo léxico, o que significa que nós podemos determinar quais variáveis uma função pode acessar apenas olhando para o código sem nem precisar executá-lo. Uma função, ela acessa variáveis do escopo onde ela foi definida e não de onde ela foi chamada. Por exemplo, vamos analisar esse código aqui. Nós temos a inicialização de uma constante chamada x com valor 3. Em seguida, nós temos a definição de uma função f que imprime no console x e y. E aí embaixo nós temos a definição da constante y e, por fim, nós temos a chamada da função f. Então, o que acontece aqui? F foi definida no escopo global. X e y também pertencem ao escopo global. Logo, ambas estão no escopo léxico da função. A função ela tem acesso aos dois valores, né? A posição da variável no arquivo não define o escopo, apenas o momento em que ela pode ser utilizada. E se a gente executar esse programa, ele vai exibir o número 3 duas vezes no console. Vamos ver ele na prática. Eu vou abrir aqui o meu editor de código e aí eu vou criar uma constante chamada x, que é igual a 3. Vou definir uma função f, que vai imprimir x, y. Vou inicializar y igual a 3 e vou chamar a função f. E aí, quando eu executar esse programa, nós vemos aqui 3 sendo impresso duas vezes. Então, deixa eu voltar aqui. A função f ela foi declarada no escopo global. As constantes x e y pertencem ao mesmo escopo global. Ambas estão no escopo léxico disponíveis para a função f. O resultado da execução, como nós vimos, é a exibição dos valores 3 e 3. E a posição física define
a visibilidade, mas a execução define a disponibilidade. Vamos comparar agora o escopo versus o tempo de execução, que é algo que pode confundir muita gente. Escopo e inicialização são conceitos distintos que podem causar confusão, e nós veremos em alguns exemplos mais tarde que pequenas mudanças no código podem alterar o comportamento da execução. E alguns erros também de execução podem ocorrer mesmo se a variável pertencer ao escopo. E aí, para a gente ver isso na prática, vamos fazer uma leve alteração ao nosso código. Portanto, aqui nós temos agora um exemplo de um programa que tem um erro de tempo de execução. No caso aqui, é quase o mesmo programa que nós vimos anteriormente, com uma leve alteração. Aqui nós estamos chamando a função f antes de definir a constante y. E aí, se a gente executar esse programa, vai ocorrer um erro de referência. O computador vai dizer que ele não consegue acessar y antes da inicialização. E vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui o meu editor de código novamente. Vou fazer essa pequena alteração, chamando a função f antes de inicializar a constante y. E aí, se eu executar esse programa, nós vemos aqui que aconteceu um erro no arquivo script.js na linha 6. E aí nós temos aqui a identificação visual de onde ocorreu esse erro. Foi quando ele tentou acessar aqui y. E o erro é um erro de referência, reference error. Não consegue acessar y antes da inicialização. Então, y continua estando no escopo léxico da função f. O erro acontece porque y ainda não foi inicializado no momento da execução. E esse problema, ele se chama zona morta temporal. É um conceito que nós vamos abordar nos próximos capítulos. O erro é de tempo de execução, não é de escopo. Vamos ver outro exemplo que prova o escopo léxico. Portanto, nós temos aqui um exemplo de uma função f e uma função chamada outra função. E aí, a função outra função está inicializando y igual a 3 e depois está chamando a função f. A função f, por sua vez, imprime y no console, só que quando esse programa foi executado, também vai acontecer um erro de referência. Vamos ver ele aqui na prática. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Vou definir uma função f que vai imprimir y. E vou definir uma função, outra função, que vai inicializar y e que vai chamar a função f. E por fim, eu vou chamar outra função. O desenvolvedor iniciante que não entende esses conceitos de escopo, talvez pensaria que, pelo fato de que nós estamos chamando a função f dentro de outra função, e é dentro de outra função que nós estamos inicializando y, talvez o desenvolvedor iniciante pensaria que, por esse fato, y estaria disponível aqui dentro da função f. Mas não é o caso. Se a gente executar esse programa, nós vemos aqui um erro de referência. Y não está definido. Portanto, mesmo chamando a função f dentro da outra função, ela não enxerga y, porque a função f foi definida no escopo global, y foi definida no escopo da função outra função, e o escopo depende de onde a função ela é criada, e não de onde ela é executada. Portanto, a conclusão do comportamento é o seguinte: aconteceu um erro de referência
informando que y não está definido. Como eu disse, a função f foi criada no escopo global. A variável y existe apenas no escopo interno da função outra função. Portanto, o f não consegue enxergar variáveis dentro de outra função. E o escopo depende exclusivamente do local de criação da função. Vamos falar agora sobre escopo global. Então, nós aprendemos que o escopo é hierárquico e tem a ver com algo na base do código. O escopo em que você está implicitamente quando você inicia um programa. Isso é chamado de escopo global. Quando um programa JavaScript começa, antes de qualquer função ser chamada, ele está sendo executado no escopo global. A implicação é que qualquer coisa que você declarar no escopo global estará disponível para todos os escopos em seu programa. Qualquer coisa declarada no escopo global é chamada de global. E os globais têm uma má reputação. É difícil abrir um livro sobre programação sem ser avisado de que usar globais tem que ser feito com cuidado. Mas então, por que variáveis globais são ruins, né? Por que itens globais são ruins? Então, globais não são ruins, na verdade. Eles são uma necessidade. O que é ruim é o abuso do escopo global. Já mencionamos que qualquer coisa disponível no escopo global está, portanto, disponível em todos os escopos. A lição aqui é usar globais com moderação. O estudante esperto pode pensar, bem, eu vou criar uma única função no escopo global e, portanto, reduzir meus globais para um só. Então, isso seria inteligente, exceto que você acabou de mover o problema em um nível abaixo. Qualquer coisa declarada no escopo dessa função estará disponível para qualquer coisa chamada a partir dessa função, o que não é muito melhor do que o escopo global. E o resultado final é esse. Você provavelmente terá coisas que vivem no escopo global, e isso não é necessariamente ruim. O que você deve tentar evitar são coisas que dependem do escopo global. Vamos considerar um exemplo bem simples. Vamos pensar que nós queremos manter o controle de informações sobre o usuário. Seu programa mantém o controle do nome e da idade do usuário, e existem algumas funções que operam nessas informações. Vamos ver esse exemplo prático com esse código aqui, ó. Uma maneira de fazer isso seria com variáveis globais. Então aqui eu tenho uma variável chamada nome, com o valor Irene. Eu tenho uma variável chamada idade, com o valor 25. E ambas são variáveis globais. Elas estão na raiz do código, na raiz do programa. E nós temos aqui duas funções. A função saudar, que imprime uma mensagem encaixando de forma dinâmica o nome. E temos aqui uma função chamada obter ano nascimento, que retorna o ano de nascimento da pessoa, né? Calculando o ano atual menos a idade da pessoa, então retornando o ano que ela nasceu. Então, o problema com essa abordagem é que nossas funções são altamente dependentes do contexto, dependente do escopo, né? De onde elas são chamadas. Qualquer função em qualquer lugar do programa inteiro poderia mudar o valor de nome acidentalmente ou intencionalmente, e nome e idade são nomes genéricos que poderiam razoavelmente ser usados em outro lugar por outros motivos. Como as funções saudar e obter ano nascimento dependem de variáveis globais, elas estão basicamente dependendo do resto do programa usar nome e idade corretamente. Uma abordagem melhor seria colocar as informações do usuário em um único objeto. Então, neste exemplo aqui, nós temos a definição de um objeto chamado usuário, com as propriedades nome e idade. E aí nós temos as funções saudar e obter ano nascimento, acessando as propriedades nome e idade a partir desse objeto usuário. Neste exemplo simples, nós reduzimos o número de identificadores no escopo global em apenas um, né? Nós nos livramos de nome e idade e adicionamos usuário. Mas imagine se nós tivéssemos 10 informações sobre 10 usuários, ou
ou então 10 informações sobre o usuário. Além de nome e idade, nós poderíamos ter, por exemplo, sobrenome, altura, profissão e etc. Né? Então, nós poderíamos melhorar esse programa ainda mais. No entanto, as nossas funções saudar e obter ano de nascimento ainda dependem de um usuário global, que pode ser modificado por qualquer coisa. Né? Portanto, vamos melhorar essas funções para que elas não dependam do escopo global. Neste exemplo aqui, agora nós temos uma função saudar e uma função obter ano de nascimento que recebem como argumento um objeto usuário que elas utilizam para acessar as suas respectivas propriedades. Agora, nossas funções podem ser chamadas de qualquer escopo e explicitamente passadas um usuário. E quando nós aprendermos sobre módulos e programação orientada a objetos, nós veremos maneiras ainda melhores de lidar com isso. E se todos os programas fossem tão simples, dificilmente importaria se usássemos variáveis globais ou não. Quando seu programa tem 1000 linhas de código ou 100.000 linhas, você não consegue manter todos os escopos em sua mente ao mesmo tempo, e nem mesmo na sua tela. Né? Portanto, torna-se importante não depender do escopo global nessas circunstâncias. Vamos falar agora sobre escopo de bloco. Let e const declaram identificadores no que é conhecido como escopo de bloco. Você deve se lembrar de capítulos anteriores em que um bloco é uma lista de declarações cercadas por chaves. Escopo de bloco, então, se refere a identificadores que estão apenas no escopo dentro do bloco. Vamos ver um exemplo disso. Aqui nós temos um exemplo de programa em que nós estamos imprimindo uma mensagem no console e em seguida nós estamos criando um bloco utilizando a sintaxe das chaves. Dentro desse bloco nós estamos imprimindo uma mensagem, definindo uma constante, imprimindo essa constante e por fim, fora do bloco, nós estamos tentando imprimir a constante que foi definida dentro do bloco, encaixando aqui de forma dinâmica dentro dessa string. Entretanto, esse programa geraria um erro de referência dizendo que o valor x não está definido. Portanto, aqui nós temos um bloco independente. Normalmente, um bloco é parte de uma declaração de fluxo de controle como if ou for, mas ter um bloco independente é uma sintaxe válida por si só. Dentro do bloco, o valor x é definido e assim que nós saímos do bloco, o valor x ele sai do escopo e é considerado indefinido. Você pode se lembrar de capítulos anteriores que existe pouco uso prático para blocos independentes. Eles podem ser usados para controlar o escopo, como nós estamos vendo nesse capítulo, mas isso raramente é necessário. Entretanto, é muito conveniente para explicar como o escopo funciona, que é por isso que nós estamos usando ele aqui nesse capítulo. Vamos testar esse exemplo na prática. Eu vou vir aqui no meu editor de código. Eu vou imprimir no console. Antes do bloco, vou criar o bloco através da sintaxe das chaves. Vou imprimir uma mensagem dentro do bloco. Vou inicializar uma constante chamada valor x. Inicialmente com o valor 3. Vou imprimir a constante valor x. E por fim, eu vou tentar imprimir a constante valor x, encaixando ela aqui de forma dinâmica nessa string. E, portanto, agora, quando eu executar este programa, nós vemos que, de fato, acontece um erro de referência. Valor x não está
definido. Portanto, é assim que funciona o escopo de bloco para quando nós utilizamos, para quando nós criamos, né, quando nós utilizamos variáveis e constantes. Isso aqui também serve para, não só para constantes, mas também para variáveis. Se eu criasse aqui, por exemplo, o valor y utilizando o comando let, eu consigo imprimir ele dentro do bloco, mas se eu tentar imprimir ele fora, nós vemos que acontece também um erro de referência, né? Valor y não está definido, mas se nós voltarmos aqui um pouco para cima, nós vemos que dentro do bloco, os valores 3 e 5, que são os valores da constante x e da variável y, respectivamente, eles são impressos, né, aqui dentro do bloco. Entretanto, fora do bloco, eles são inacessíveis. Vamos falar agora de mascaramento de variáveis. Uma fonte comum de confusão são variáveis ou constantes com o mesmo nome em escopos diferentes. É relativamente simples quando os escopos vêm um após o outro. Vamos ver este exemplo aqui, em que nós temos dois escopos de blocos. Nós temos, primeiramente, esse escopo aqui, que define uma constante chamada x com o valor azul. Ela imprime a constante x e, em seguida, fora do escopo de bloco, a gente tenta acessar essa constante x, mas é exibido um indefinido, né, para a constante x, porque ela não está mais no escopo. Em seguida, nós temos um segundo escopo aqui sendo criado através das chaves, em que uma constante chamada x é criada com o valor 3, ela é exibida no console, e aí em seguida, fora do escopo, a gente tenta acessar o tipo da constante x, mas é exibido um undefined, porque o x está fora do escopo. Vamos ver esse exemplo na prática. Eu vou abrir aqui o meu editor de código, e aí eu vou criar um bloco, né, para criar um escopo. Vou criar uma constante chamada x com o valor azul. Vou imprimir no console. E em seguida eu vou tentar imprimir o tipo da constante x. E aí quando eu executar esse código, é exibido azul para quando a gente tenta acessar a constante x dentro do bloco. Entretanto, fora do bloco, como o x não está mais no escopo, a gente tenta imprimir o tipo dessa constante, mas como ela está fora do escopo, como ela não existe aqui fora, é exibido indefinido. Se eu criar um segundo bloco, inicializar uma constante chamada x e imprimir ela vai ser impressa. Mas quando eu tentar acessar o tipo dela fora do bloco, é exibido undefined. E eu estou tentando acessar o tipo da constante aqui, porque eu não quero que seja disparado um erro de referência. Se eu tentasse acessar a constante em si, vamos ver o que acontece. Exatamente. É exibido aqui um erro de referência, porque x ele não está definido, né, aqui na linha... O erro acontece aqui na linha 5, né, que é a primeira linha em que nós tentamos acessar x fora do escopo. Portanto, eu estava tentando acessar o tipo da constante para que não gerasse um erro e a gente pudesse ver esse exemplo na prática sendo executado, né? Então, é fácil esse exemplo aqui ele é fácil o suficiente para entender que existem
duas constantes distintas, né? Ambas são nomeadas x, mas em escopos diferentes. É por isso que nós vemos azul e nós vemos 3 quando a gente tenta imprimir elas dentro dos escopos. Agora, considere o que acontece quando os escopos são aninhados. Portanto, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de escopos aninhados, ou seja, um escopo dentro do outro. Aqui eu tenho esse escopo aqui, criado pelas chaves, né? Dentro dele eu estou definindo uma variável chamada azul e estou imprimindo ela. Isso vai imprimir azul no terminal. E aí em seguida eu estou criando um segundo escopo aqui, ó, dentro do escopo externo. Dentro desse escopo eu estou definindo uma variável chamada x e estou imprimindo ela no terminal. E aí vai exibir 3, né? E aí, depois que esse escopo interno aqui, criado pelo bloco, ele se encerra, né, depois das chaves, a gente tenta acessar a variável x novamente, e aí é exibido azul, porque agora nós estamos no escopo externo. O escopo interno, em que a variável x tinha o valor 3, não existe mais, então aqui no escopo externo, a variável x ela tem o valor azul. E quando nós tentamos acessar ela fora do escopo externo, quando a gente tenta acessar ela aqui, a gente vai ver undefined. Se a gente tentar acessar o tipo dela, né? A gente vê que o tipo é indefinido, né? X está fora do escopo. E, portanto, esse exemplo aqui, ele ilustra que escopos aninhados, o escopo interno, ele vai, quando a gente cria variáveis dentro dele, com o mesmo nome de variáveis no escopo externo, a variável no escopo interno, ela vai, entre aspas, mascarar a variável no escopo externo. Vamos ver esse exemplo na prática. Eu vou voltar aqui para o meu editor de códigos. E aí eu vou escrever aqui, ó. Vou criar um bloco. E aí aqui eu vou criar uma variável chamada x, que é igual a azul. E aí eu vou imprimir x no terminal. Vou criar um bloco alinhado, né, um bloco dentro do outro. E aí eu vou inicializar uma variável chamada x igual a 3. Vou imprimir a variável x. E aí fora do escopo interno, né, fora do bloco interno, eu vou tentar acessar novamente a variável x. E por fim, fora do bloco externo, eu vou tentar acessar o tipo da variável x. E aí quando eu executar esse programa, nós vemos aqui que na linha 3 foi imprimido azul. Na linha 6 foi imprimido 3, que é o valor aqui da variável no escopo interno. E aí a linha 8 imprimiu azul. E a linha 10 imprimiu indefinido, porque aqui fora o x ele não está no escopo, né? Se eu tentar acessar o x de fato, a gente vê aqui um erro de referência, x não está definido. Portanto, este exemplo demonstra o mascaramento de variáveis no bloco interno. X é uma variável distinta do bloco externo. Ainda que ambas possuem o mesmo nome, elas são variáveis distintas. E isso, na prática, mascara ou esconde o x que é definido no escopo externo. O que é importante entender aqui é que quando a execução entra no bloco interno e uma nova variável x é definida, ambas as variáveis estão no escopo, mas nós simplesmente não temos como acessar a variável no escopo externo porque ela tem o mesmo nome, né? Então a variável aqui no escopo interno ela toma precedência. É por isso que quando a gente tenta imprimir x, a gente vê 3 aqui no escopo interno. No escopo externo, a gente vê azul. Portanto, compare isso com o nosso exemplo anterior, em que uma variável x entrou no escopo e depois saiu do escopo.
antes que uma segunda variável chamada x fizesse o mesmo, né? No caso, no exemplo anterior, vamos ver aqui. A gente tinha dois escopos independentes, né? Já nesse outro exemplo, nós temos um escopo dentro do outro. E aí, quando a gente cria uma variável dentro do escopo interno com o mesmo nome, ela mascara a variável de mesmo nome no escopo externo. Portanto, só para a gente recapitular, o mascaramento de variáveis ocorre quando uma variável interna oculta uma variável de escopo externo. Ambas as variáveis elas existem simultaneamente na memória. Então, na memória do computador, ambas existem. Entretanto, a variável externa se torna inacessível pelo nome original no bloco interno. E, diferente do modelo sequencial, que foi o primeiro exemplo, quando nós temos blocos alinhados, há uma sobreposição de existências. Ambas as variáveis existem na memória, só que a gente só consegue acessar uma delas porque ambas possuem o mesmo nome. Para a gente poder enfatizar esse ponto, vamos considerar esse exemplo aqui. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um bloco externo. Então, nós temos esse bloco externo aqui. E nós temos esse bloco interno aqui. No bloco externo, nós estamos definindo uma variável chamada x, que é igual a um objeto. Então, aqui digamos que nós temos aqui a memória do computador. E aí, aqui na memória do computador, nós temos um objeto, né? Deixa eu mudar aqui, peraí. Aqui na memória do computador, nós temos um objeto. Então, esse quadrado aqui ele representa um objeto na memória do computador. E aí, essa variável x aponta para ele. Em seguida, nós estamos definindo uma variável chamada y e estamos atribuindo a ela x. E, efetivamente, o que isso aqui faz é efetivamente o que isso aqui faz é apontar y para o mesmo objeto na memória do computador que x. Perdão. Então, x e y se referem ao mesmo objeto. E na linha seguinte, nós estamos criando uma variável chamada z com o valor 3. No bloco interno, nós estamos inicializando uma variável x igual a 5. Então, na memória do computador, eu vou ter um 5 lá armazenado. E aí esse x, aqui no bloco interno, ele vai apontar para ele. E aí quando a gente imprime o x no console, né, no terminal, é exibido 5. Quando a gente tenta acessar a propriedade cor da variável y, é exibido a string azul, né? Lembrando, y aponta para o mesmo objeto que x, e o objeto que x aponta possui uma propriedade cor igual a azul. Por isso que, quando a gente acessa aqui y.cor, é exibido azul. Em seguida, nós estamos... Isso aqui é muito importante. Em seguida, nós estamos definindo a propriedade cor do objeto para o qual y aponta como sendo vermelho. Então, esse objeto aqui na memória do computador, ele passa a ser um objeto com a propriedade cor igual a vermelho. É isso que acontece aqui. E, em seguida, nós estamos imprimindo z. Z continua sendo 3, ele não foi mascarado, então continua agindo normalmente.
E aí que vem a parte importante, ó. Quando a gente sai desse escopo interno e volta para o escopo externo, e a gente tenta acessar a propriedade cor da variável x, lembrando, a variável x aqui no escopo externo, ela ainda aponta para esse objeto aqui. No escopo interno, x, variável x, né, passou a apontar para 5, era o valor 5. No escopo externo, x aponta para esse objeto aqui, que foi modificado dentro do bloco interno. Foi modificado através da referência que nós temos pela variável y. É por isso que quando a gente tenta acessar x.cor, vai ser exibido vermelho, porque o objeto para o qual y aponta é o mesmo objeto para o qual x aponta aqui fora no bloco externo. Então, se a gente tentar acessar x.cor, a gente vai ver vermelho. Se a gente tentar acessar y.cor, nós também veremos vermelho. Portanto, vamos ver esse exemplo na prática. Eu vou vir aqui no meu editor de códigos, vou remover isso aqui tudo. E aí eu vou fazer aqui, ó. X é igual a um objeto com a propriedade cor igual a azul. Y recebe x. Z recebe 3. Vou criar um bloco. Vou definir uma variável x igual a 5. Vou imprimir x. E vou imprimir y.cor. E aí, quando eu executar esse programa, nós vemos aqui 5 e azul. Em seguida, eu vou fazer aqui, ó, y.cor é igual a vermelho. E se eu imprimir a variável z, ela ainda continua acessível. O seu valor não foi multiplicado, né? Continua sendo 3. E aí, quando eu saio aqui do bloco e tento acessar x.cor, vamos ver o que acontece. Nós vemos vermelho agora e não mais azul, né? Inicialmente, o objeto x tinha a propriedade cor igual a azul, só que aí, como nós temos a mesma referência, como é o mesmo objeto que x e y referenciam, quando eu alterei esse objeto aqui dentro do bloco, fora do bloco, através da referência pelo x, né? Também foi modificado. Se eu tentar acessar através do y, a gente vê que ambos retornam vermelho. E se eu tentar acessar o z vai continuar retornando 3, porque ele permaneceu imodificado, né? Não foi modificado. Portanto, o mascaramento de variáveis, às vezes, o mascaramento de variáveis, às vezes é chamado de sombreamento de variáveis. Isto é, uma variável com o mesmo nome irá sombrear a variável no escopo externo. Esse termo, eu não gosto muito dele porque sombras geralmente não obscurem completamente as coisas, elas apenas tornam as coisas mais escuras. Quando uma variável é mascarada, a variável é completamente inacessível. A variável mascarada, a variável externa, né? Ela é completamente inacessível usando esse mesmo nome. Aqui, como nós tínhamos uma segunda referência para o mesmo objeto, a gente conseguiu modificar esse objeto utilizando essa outra referência aqui do y, né? E aí no escopo externo, quando a gente tentou acessar, pela variável cujo no escopo interno a gente não tinha acesso, porque nós criamos uma segunda variável x aqui no escopo interno, né? Como a gente tinha uma segunda referência a ela, a gente conseguiu modificar ela. Portanto, imagino que a essa altura já deve estar claro que o escopo ele é hierárquico. Você pode entrar em um novo escopo sem sair do escopo antigo. Isso estabelece uma cadeia de escopo que determina quais variáveis estão no escopo. Todas as variáveis na cadeia de escopo atual estão no escopo e, desde que elas não sejam mascaradas,
elas podem ser acessadas. Vamos falar agora sobre funções, closures e escopo léxico. Até agora, temos lidado apenas com blocos, o que torna simples ver o escopo léxico, especialmente se você indentar seus blocos. Funções, por outro lado, podem ser definidas em um lugar e usadas em outro, significando que você pode ter que pesquisar um pouco para entender o seu escopo. Em um programa tradicional, todas as suas funções podem ser definidas no escopo global. E se você evitar referenciar o escopo global em as suas funções, o que é algo que eu recomendo, você nem precisa pensar sobre a qual escopo as suas funções têm acesso. No desenvolvimento de JavaScript moderno, no entanto, as funções são frequentemente definidas onde quer que sejam necessárias. Elas são atribuídas a variáveis ou propriedades de objetos, adicionadas a vetores, passadas para outras funções, passadas para fora de funções e às vezes não recebem um nome. É bastante comum definir intencionalmente uma função em um escopo específico para que ela tenha acesso explícito a esse escopo. Isso geralmente é chamado de closure. Você pode pensar sobre closures como fechar o escopo em torno da função. Vamos ver um exemplo de closure. Portanto, aqui nós temos um código em que nós estamos definindo uma variável global chamada função global. E aí nós estamos criando aqui um escopo de bloco através das chaves. Em seguida, nós estamos definindo uma variável chamada variável de bloco, que é uma string com um caractere. E em seguida, nós estamos atribuindo à função global uma função que imprime a variável de bloco, variável bloco. Estamos atribuindo a variável função global que foi criada, né, que foi inicializada fora do bloco. E aí depois, fora do bloco, nós estamos chamando a função global e ela vai imprimir a string A. Função global recebe um valor dentro de um bloco. Esse bloco e o seu escopo pai, o escopo global, formam um closure. Não importa de onde você chama função global, ela terá acesso aos identificadores nesse closure. Ela terá acesso às variáveis e às constantes nesse closure. Considere as implicações importantes disso. Quando nós chamamos função global, ela tem acesso à variável bloco, apesar do fato de termos saído desse escopo. Normalmente, quando um escopo é saído, as variáveis declaradas nesse escopo podem seguramente deixar de existir. Entretanto, aqui, JavaScript observa que uma função é definida nesse escopo e que essa função pode ser referenciada fora do escopo e, portanto, ele tem que manter o escopo acessível, né, por perto, acessível à função. Então, definir uma função dentro de um closure pode afetar o tempo de vida do closure. Também nos permite acessar coisas que normalmente não teríamos acesso. Vamos ver esse exemplo na prática. Eu vou abrir aqui meu editor de código. E aí eu vou definir aqui... Vou inicializar uma variável chamada função global. Vou criar aqui um bloco, né? E automaticamente um escopo, né? Um escopo de bloco. Vou criar uma variável chamada variável bloco igual a A. E aí eu vou atribuir à função global uma função que vai imprimir variável bloco. E aí, fora do escopo de bloco que nós criamos, eu vou chamar função global, e quando eu executar esse programa,
nós vemos que A é impresso, né, quando nós chamamos função global. A variável A, que era própria do escopo aqui de bloco, se tornou acessível fora do bloco. Isso porque nós definimos a função global dentro do bloco e, portanto, nós tínhamos acesso a ela por conta desse conceito de closure, né? Portanto, ainda que nós chamamos a função fora do bloco, nós ainda temos acesso às variáveis que foram definidas dentro dele. Vamos considerar esse próximo exemplo aqui. Portanto, aqui nesse exemplo nós estamos aqui definindo uma variável chamada f, estamos aqui criando um bloco e um escopo, né, para o bloco, e aí nós estamos aqui inicializando uma variável chamada o, que é igual a um objeto com uma propriedade nota igual a string seguro, e aí em seguida nós estamos definindo a variável f como sendo uma função que retorna o objeto. E aí, fora do bloco, nós estamos chamando a função f e o seu valor de retorno, que é o objeto, né? Nós estamos aqui atribuindo a uma variável chamada referência o. E aí, em seguida, nós estamos definindo a propriedade nota. Nós estamos atribuindo a propriedade nota do objeto, essa string aqui, né? Afinal, não tão seguro. Vamos ver esse exemplo na prática. Será que o objeto, ainda que ele seja definido aqui dentro do bloco, será que nós conseguimos modificar ele fora do bloco? É isso que esse exemplo aqui faz. Portanto, eu vou vir aqui no meu editor de código e aí eu vou criar uma variável chamada f, vou criar um bloco, vou definir uma variável o igual a um objeto com a propriedade nota igual a seguro. Vou atribuir a variável f uma função que vai retornar o. E aí, fora do bloco, eu vou definir uma variável chamada referência o. Vai receber uma chamada à função f, né? Vai receber o valor de retorno da função f. E aí, em seguida, eu vou acessar a propriedade nota e vou definir igual a afinal não tão seguro. E aí, por fim, vou imprimir referência o no terminal. E aí, quando eu executar esse programa, nós vemos aqui que o objeto, ainda que ele tenha sido definido dentro do bloco, nós conseguimos uma referência a ele e nós conseguimos modificar ele fora do bloco por conta do closure que a função ela tinha acesso, né? A função f, mesmo fora do bloco, ainda tinha acesso ao seu escopo por conta desse conceito de closure. Portanto, normalmente coisas que estão fora do escopo são estritamente inacessíveis. Funções, elas são especiais, pois nos permitem uma janela para escopos que de outra forma seriam inacessíveis. Nós veremos a importância disso nos próximos capítulos. Vamos falar agora sobre funções de expressão invocadas imediatamente. Em capítulos anteriores, nós abordamos as funções de expressão. As funções de expressão nos permitem criar algo chamado função de expressão invocada imediatamente. Uma expressão de função invocada imediatamente, que em inglês chamamos de IIFE, declara uma função e executa imediatamente. Agora que nós temos um entendimento sólido de escopo e closures, temos as ferramentas necessárias para entender como faríamos tal coisa. Uma função de expressão invocada imediatamente se parece com isto. Então nós temos aqui uma expressão de função
envolvida por parênteses e seguida de um par de parênteses, que é o que executa a função. E aqui dentro, né, dentro das chaves, nós temos o corpo da função. Portanto, nós criamos uma função anônima usando uma função de expressão e em seguida chamamos, né, invocamos essa função imediatamente. A vantagem de uma função de expressão invocada imediatamente é que qualquer coisa dentro dela tem seu próprio escopo e, por ser uma função, pode passar algo para fora do escopo. Portanto, antes da gente ver o próximo exemplo, vamos recapitular. Você frequentemente vai ver funções de expressão invocada imediatamente sendo referidas como IIFE. Uma IIFE declara uma função e executa no mesmo instante. Ela utiliza conceitos de escopos e closures para a proteção do código. E a sintaxe envolve envolver a função em parênteses seguida de uma chamada através do par de parênteses, né? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Aqui nesse exemplo nós temos uma função de expressão invocada imediatamente que define dentro dela uma constante chamada segredo e em seguida retorna não a constante segredo em si, retorna a quantidade de caracteres que tem a constante segredo. Portanto, nessa função de expressão invocada imediatamente, a constante em si ela está protegida, não tem como a gente acessar a constante. Tem como a gente acessar somente o comprimento da constante, que é o que está sendo retornado pela função, né? Está retornando uma mensagem com o comprimento da constante segredo aqui encaixado de forma dinâmica, e isso é o que é atribuído aqui à constante mensagem. Portanto, a variável segredo está segura dentro do escopo da função de expressão invocada imediatamente e não pode ser acessada de fora. Você pode retornar o que você quiser de uma função de expressão invocada imediatamente, e é bastante comum retornar vetores, objetos, funções. Portanto, antes da gente ver esse exemplo na prática, vamos recapitular. Uma função de expressão invocada imediatamente utiliza funções anônimas para evitar poluição de nomes. Ou seja, os nomes de variáveis e constantes que você utilizar aqui dentro, elas não vão poluir com os identificadores criados fora da função. Ela permite criar um escopo privado e isolado para o código interno, que não se mistura com o escopo externo. Permite retornar valores, objetos ou funções para o escopo externo e garante que variáveis internas não sejam acessadas indevidamente. Vamos ver esse exemplo na prática. Eu vou abrir aqui meu editor de código e vou criar uma expressão de função que cria uma constante chamada segredo. Em seguida, eu vou retornar um template de string, escrevendo aqui o segredo tem, e aí eu vou encaixar de forma dinâmica, segredo.length. E aí, para criar uma função de expressão invocada imediatamente, eu preciso envolver a expressão de função em parênteses, seguido de um par de parênteses para invocá-la. E aí eu vou atribuir esse retorno da chamada de função a uma constante chamada mensagem. E é isso que eu vou imprimir no console. Dessa maneira, quando eu executar o programa, nós vemos o segredo tem 18 caracteres. Se eu tentar imprimir segredo, nós vemos que acontece um erro de referência, né? Segredo não está definido, ele fica protegido aqui dentro da expressão de função.
Então, vamos considerar agora uma função que pode... Vamos considerar agora uma função que pode relatar o número de vezes que foi chamada de uma forma que não pode ser adulterada. Então aqui nós temos novamente uma expressão de função. E aí nessa expressão de função eu estou inicializando uma variável chamada contador com o valor 0. E aí eu estou retornando uma função que retorna um template de string, encaixando de forma dinâmica o contador. Entretanto, incrementando o valor dele em uma unidade antes de retornar. Quando você coloca um mais antes de uma variável, ele incrementa a variável em uma unidade antes de encaixar ela de forma dinâmica. E aí dessa maneira, a cada vez que a gente chama a função, a variável contador ela vai ser incrementada em uma unidade e encaixada na mensagem. Portanto, mais uma vez, funções de expressão invocadas imediatamente protegem o estado interno de manipulações externas não autorizadas. É comumente usado para retornar arrays, para retornar vetores, objetos ou funções complexas, que é o caso aqui, nós estamos retornando uma função que a cada vez que ela é chamada, ela é alterada. A cada vez que essa função ela é chamada, ela vai retornar um valor para o contador incrementado em uma unidade. Essa técnica é ideal para criar funções de rastreamento com contadores protegidos, e o closure mantém o acesso às variáveis da função de expressão invocada imediatamente após a execução. Portanto, quando nós chamamos a função aqui, nós ainda temos acesso ao closure da expressão de função. Nós não temos como acessar diretamente, mas nós temos como acessar indiretamente pelo que é retornado aqui pela função. Vamos ver esse exemplo na prática. Portanto, eu vou abrir aqui meu editor de código novamente. E aí eu vou criar uma expressão de função que vai inicializar um contador igual a 0. E aí eu vou retornar uma função que retorna um template de string dizendo eu fui chamada, e vou encaixar de forma dinâmica. Primeiramente eu vou incrementar contador, e aí depois que ele é incrementado, ele é encaixado de forma dinâmica vezes. Portanto, agora nós temos a nossa expressão de função. Eu vou envolver por parênteses, seguido de um par de parênteses para ser executada imediatamente. E aí eu vou atribuir isso aqui a uma constante chamada função. Portanto, função não é a string eu fui chamada tantas vezes. Função é uma função que retorna isso. Portanto, nós estamos retornando uma função a partir dessa função de expressão invocada imediatamente. Portanto, isso aqui é uma função. Então eu posso chamar ela e passar ela para a função console.log. Dessa maneira, ela exibe, ela retorna, eu fui chamada uma vez. Se eu executar mais vezes, eu fui chamada 1, 2, 3, 4 vezes. Portanto, como a variável contador está seguramente instalada na função de expressão invocada imediatamente, não há como adulterá-la. A função sempre terá uma contagem precisa do número de vezes que foi chamada, embora as variáveis com escopo de bloco na versão ES6 tenham reduzido um pouco a necessidade de funções de expressão invocadas imediatamente. Elas ainda são bastante usadas e são úteis quando você deseja criar um closure e retornar algo a partir dele. Vamos falar agora sobre o conceito de escopo de função e içamento, que chamamos em inglês de hoisting. Antes da introdução do let na versão ES6 do JavaScript, as variáveis eram declaradas com var
e tinham algo chamado de escopo de função. Variáveis globais declaradas com var, enquanto não estão em uma função explícita, compartilham o mesmo comportamento. Quando você declara uma variável com let, ela não surge em existência até que você a declare. Quando você declara uma função com var, ela está disponível em todos os lugares no escopo atual, mesmo antes de ser declarada. Antes de vermos um exemplo, lembre-se de que há uma diferença entre uma variável não declarada e uma variável que tem o valor indefinido, undefined. Variáveis não declaradas resultarão em um erro, enquanto variáveis que existem, mas têm o valor definido, mas têm o valor indefinido, não causarão um erro. Vamos ver este exemplo aqui. Então, aqui neste exemplo, eu tenho aqui na primeira linha sendo declarada uma variável chamada variável 1, com o comando let, e nós não estamos atribuindo um valor a ela. Na linha seguinte, nós estamos declarando uma variável chamada variável 2, e estamos atribuindo o valor undefined. Tanto a variável 1, que nós declaramos sem atribuir um valor, quanto a variável 2, ambas possuem o valor undefined, indefinido. Ou seja, quando você declara uma variável sem atribuir um valor a ela, é como se você estivesse declarando ela atribuindo o valor undefined. Por padrão, variáveis declaradas sem um valor recebem o valor undefined. Entretanto, se você tentar acessar uma variável não definida, por exemplo, variável não definida, nesse caso aqui, acontece um erro de referência, porque variável não definida não foi definida com o comando let, ou com algum outro comando de variável, como const ou então var. Então, esse erro ele acontece. Vamos ver esse exemplo na prática. Eu vou abrir aqui meu editor de código, e aí eu vou declarar uma variável chamada variável 1 e variável 2 recebendo undefined. E aí, se eu imprimir ambas, nós vemos aqui que ambas possuem um valor undefined, Entretanto, se eu tentar acessar, por exemplo, variável não definida, acontece um erro de referência, Variável não definida is not defined, não está definida. Com o comando let, você receberá um erro se tentar usar uma variável antes que ela tenha sido declarada. Então, nesse exemplo aqui, na primeira linha, nós estamos tentando acessar uma variável chamada x, que é declarada na segunda linha. Só que esse programa aqui ele vai dar um erro na primeira linha, porque nós estamos tentando acessar uma variável antes dela ser definida. Ela é definida aqui na linha 2, só que o programa ele nunca chega nessa linha, porque nós tentamos acessar a variável antes que ela foi definida com o comando let. Vamos ver esse exemplo na prática. Se eu vim aqui e tentar acessar a variável x antes que ela seja declarada, acontece um erro de referência, Não consegue acessar x antes da inicialização. Esse é o erro aqui. Vamos ver agora qual que é a diferença entre criar variáveis com o comando let e criar variáveis com o comando var. Portanto, o uso de uma variável let antes da declaração interrompe a execução com um erro. Variáveis declaradas com o comando var podem ser referenciadas antes de serem declaradas. O JavaScript move declarações var para o topo do escopo, e essa ação, mover a declaração de uma variável criada com o comando var para o topo, é o que nós chamamos de içamento. E esse conceito aqui
ele é importante para entender como que variáveis criadas com o comando var funcionam. É importante ter atenção que é apenas a declaração que é elevada. A atribuição do valor permanece no local original. E para a gente entender esse conceito de içamento, içamento significa elevação, significa pegar algo e mover para cima. Portanto, apenas a declaração da variável é elevada. A atribuição do valor permanece no local original. E esse comportamento acontece tanto em funções quanto no escopo global. E aí, portanto, variáveis declaradas com var podem ser referenciadas antes de serem declaradas. Portanto, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Se você escrever o seu código dessa maneira aqui, o JavaScript ele vai interpretar desta maneira aqui. Portanto, ele vai pegar a declaração da variável, que é essa parte aqui, e vai mover para o topo do escopo, que é o que aconteceu aqui. A atribuição do valor da variável permanece no mesmo lugar. Então, o que está acontecendo aqui? Superficialmente, não faz sentido que você deva ser capaz de acessar uma variável antes que ela seja declarada. Variáveis declaradas com var empregam esse mecanismo chamado de içamento, que em inglês nós chamamos de hoisting. JavaScript examina todo o escopo, seja uma função global, seja uma função ou escopo global, e quaisquer variáveis declaradas com var são elevadas, são içadas ao topo. O que é importante entender é que apenas a declaração, não a atribuição, apenas a declaração é elevada. Portanto, o JavaScript interpretaria esse exemplo aqui dessa maneira aqui. Vamos ver um exemplo mais complicado, lado a lado com a forma como o JavaScript interpreta. Portanto, do lado esquerdo nós temos a forma como nós temos o código que nós escreveríamos, e do lado direito nós temos a forma como o JavaScript interpreta. No caso aqui, aqui no código nós estamos declarando uma variável y com o valor 5. E aí, portanto, como ela é declarada com o comando var, a sua declaração ela é içada para o topo do escopo. A mesma coisa aqui. Ó. Aqui nós estamos declarando uma variável chamada x com o comando var. E aí, portanto, a declaração, né, ela é içada para o topo do escopo. É por isso que, por exemplo, aqui nessa linha, quando a gente tenta imprimir a variável y na execução do código, isso não vai gerar um erro, como geraria se nós tivéssemos declarado as variáveis com o comando let. Portanto, essa é a diferença entre criar variáveis com o comando let e com o comando var. Se você tentar acessar uma variável que é declarada com o comando let antes da declaração, isso gera um erro de referência. Se você tentar fazer isso com uma variável que é declarada com o comando var, não gera um erro de referência, mas essa variável vai ter o valor undefined antes de você atribuir um valor a ela. Portanto, nessa etapa aqui do código, ó, y tem um valor de undefined e x tem um valor de undefined, e, portanto, quando essa linha aqui é executada, é impresso no terminal undefined. Somente a partir dessa linha aqui é que o y passa a ter o valor 5. Eu não estou sugerindo que isso aqui
seja JavaScript bem escrito, é desnecessariamente confuso e propenso a erros usar variáveis antes de declará-las, e não há razão prática para fazer isso, mas este exemplo deixa claro como o içamento, chamado em inglês de hoisting, funciona. Portanto, repetição de definições com o comando var. JavaScript permite repetir a definição de variáveis com o comando var, portanto esse é outro comportamento importante. O mascaramento, chamado em inglês de shadowing. O mascaramento de variáveis não ocorre com var, como ocorre com o comando let. E mesmo dentro de blocos if, o comando var refere-se à mesma variável do escopo externo. E redefinir com o comando var dentro de um bloco altera o valor da variável original. E esses comportamentos podem confundir programadores de outras linguagens, e nós vamos ver um exemplo que ilustra esses pontos aqui. Agora, portanto, se você escrever esse código aqui da esquerda, JavaScript, ele vai interpretar dessa forma aqui da direita. Portanto, aqui nós estamos declarando uma variável com o comando var. E aí, dentro aqui do bloco do comando if, né, da estrutura condicional, nós estamos declarando novamente uma variável x e atribuindo o valor a ela. A forma como o JavaScript interpreta esse código é da seguinte maneira. Ó. Como nós estamos declarando duas vezes uma variável com o mesmo nome, o JavaScript interpreta esses dois x como sendo a mesma variável, como sendo essa mesma variável que foi declarada aqui do topo. De maneira que, quando a gente atribui um segundo valor a essa variável x, essa variável x aqui fora do escopo, né, fora aqui do bloco, ou seja, aqui ó, nessa última linha, quando a gente imprime ela no console, ela é alterada, né? Ela tem esse valor 2. Ao contrário do que acontece com o comando let. Se eu tivesse declarado, quer ver? Se eu tivesse declarado não com o comando var, mas com o comando let, aqui dentro da estrutura condicional, o x ia ter o valor 2, e aqui fora o x ia ter o valor 3, porque são esse x aqui e esse x aqui são variáveis distintas. Entretanto, quando você declara com o comando var, esse x aqui e esse x, eles se referem à mesma variável. É por isso que aqui no fora da estrutura condicional, quando a gente tentar imprimir o x, ele vai ter o valor 2. Vamos ver esse exemplo na prática. Eu vou vir aqui no meu editor de código. E aí eu vou escrever aqui, ó, variável x recebe 3. Se variável x tiver o valor igual a 3, então declare uma variável x igual a 2. E aí imprima x. E fora aqui da estrutura condicional, imprima o valor de x também. E aí, se a gente executar esse programa, nós vemos 2 impresso duas vezes. Porque aqui dentro da estrutura condicional, a gente declarou uma variável x, né? Só que como foi declarado com o comando var, esse x e esse x aqui são a mesma variável. Então, quando a gente atribuiu 2 a esse x aqui também é a mesma variável, né? Porque o computador interpreta desta maneira aqui. Esse exemplo deve deixar claro que dentro da mesma função ou escopo global,
o comando var não pode ser usado para criar novas variáveis, e o mascaramento de variáveis não acontece como acontece com o let. Neste exemplo, há apenas uma variável x, mesmo que haja uma segunda definição com o comando var dentro de um bloco. Novamente, isso não é algo que eu estou sugerindo que você faça, isso serve apenas para confundir. O leitor casual, especialmente aquele familiarizado com outras linguagens, pode dar uma olhada nesse exemplo e razoavelmente assumir que o autor pretendia criar uma nova variável x, cujo escopo é o bloco formado pela instrução if, que não é o que acontecerá. Então, vamos falar agora da transição do uso de var para let, né? Você deve estar se perguntando por que var permite que você faça essas coisas que são confusas e inúteis, né? Então, agora você entende por que o comando let surgiu. Você certamente pode usar var de uma forma responsável e clara, mas é bem fácil escrever código que seja confuso e obscuro. A versão ES6 não poderia simplesmente corrigir o comando var, porque isso quebraria código existente, né, em sites existentes. Portanto, o comando let foi introduzido. Eu não consigo pensar em um exemplo que use var que não pudesse ser escrito melhor e mais claramente usando o comando let. Em outras palavras, o comando var não oferece nenhuma vantagem sobre o comando let. E muitas pessoas na comunidade JavaScript, incluindo eu mesmo, acreditam que o comando let acabará substituindo completamente o comando var. É até possível que as definições de var eventualmente se tornem obsoletas. Mas então, por que ainda estudar içamento, né? Porque o conceito de içamento é algo próprio do comando var. Então, por que entender, né, já que o comando let foi criado para substituir o comando var, por que nós devemos estudar essas coisas? Bem, por duas razões. Primeiramente, a versão ES6 não será onipresente por algum tempo, o que significa que o código existente que utiliza o comando var terá que ser transcompilado para a versão ES5, e muito código existente é escrito na versão ES5. Portanto, por algum tempo ainda será importante entender como o var funciona. E em segundo lugar, as declarações de função também são elevadas, né? Também são içadas ao topo do programa, o que nos leva ao nosso próximo tópico. Vamos falar agora sobre içamento de função. Semelhante às variáveis declaradas com var, as declarações de função são elevadas ao topo do seu escopo, permitindo que você chame funções antes de serem declaradas. Portanto, neste exemplo aqui, nós temos aqui um exemplo de chamada de função antes da sua declaração. E isso aqui funcionaria normalmente. A função f imprimiria f no console, né? Sem nenhum erro. Isso porque a declaração de função seria içada, né? Durante a execução do programa, ela seria içada ao topo do escopo. Vamos ver esse exemplo na prática. Vou abrir aqui o meu editor de código. Vou chamar uma função f que não existe ainda, mas vou declará-la logo em seguida. E esse programa funcionaria normalmente. Note que expressões de função que são atribuídas a variáveis não são elevadas. Ao invés disso, elas estão sujeitas às regras de escopo de variáveis como uma variável normal. Portanto, nesse exemplo aqui, nós estamos tentando chamar uma função que é declarada embaixo no código, né? Mas ela é declarada como uma expressão de função que é atribuída a uma variável, e por conta disso acontece um erro de tipo, né?
acontece um erro de tipo. Função f não é uma função, porque aqui está sendo declarada como sendo uma expressão de função e atribuída a uma variável, e portanto ela está sujeita às regras de escopo de variáveis. Vamos ver esse exemplo na prática. Eu vou voltar aqui, e aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o nome da função, que aí agora virou uma expressão de função, né? E aí eu vou atribuir a uma variável chamada função f. Se eu executar esse programa, nós vemos aqui erro de referência, né? Reference error. Não consegue acessar função f antes da inicialização. Portanto, é assim que funciona o içamento de função. Se a função ela é declarada com a palavra-chave function, você consegue chamar essa função antes da sua declaração. Entretanto, se você criar a função através de uma expressão de função e atribuí-la a uma variável, isso vai causar um erro se você tentar chamar essa função antes da sua declaração.